Olá, irmãos, eu sou a missionária Sara Shiva e eu estou aqui para contar o meu testemunho. Muitos irmãos têm me pedido, me perguntado como foi que eu me converti e como o meu trabalho tem se voltado para a edificação da igreja. Eu já não conto mais o meu testemunho quando eu vou ministrar. Eu vou contando aos poucos e muitas pessoas me pedem, perguntam, querem saber como foi que eu me converti. E nesse processo de conversão, que a gente tem uma experiência marcante de novo nascimento, mas há um processo, né? Existem áreas da nossa vida que não são instantâneas, que Deus vai fazendo. E nesse processo eu levei mais ou menos 2 anos. Eu tive a minha primeira experiência com Deus. Hoje nós estamos em 2010, né? Agora é fevereiro de 2010, daqui a alguns dias é meu aniversário. E a minha primeira experiência com o Senhor foi há 12 anos atrás, quando eu me converti, em outubro de 97. E de lá para cá, Deus fez muitas coisas maravilhosas. Mas houve um processo, né? Primeira vez que Jesus falou comigo, eu tenho que falar por partes. Primeira vez foi no meu quarto, em outubro de 97, como eu te falei. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar o nome de algumas pessoas que foram extremamente importantes para a minha conversão. Primeiro, a Andréia Lancelotti. Andréia Lancelotti, minha mãe na fé, que orou por 10 anos por mim, pela minha família. A Andréia, o João, o irmão dela, o pastor João, o Alexandre, esposo dela, marido dela. E eles foram muito importantes porque eles me evangelizaram e me amaram, tiveram paciência comigo, mesmo no tempo da minha ignorância sobre o mundo espiritual. A minha família foi uma família, assim, muito conhecida no Brasil. Eu sou a primogênita dos 6 filhos que a Baby e o Pepeu tiveram durante 18 anos que eles viveram juntos. E eu sou a primeira filha. Hoje eu tenho 36 anos, daqui a uns 3 dias vou fazer 37. E a nossa família sempre foi uma família espiritual. Minha mãe foi muito conhecida no Brasil pelas buscas espirituais dela. Uma mulher que sempre buscou a Deus em todas as religiões. Ela acreditava, e ela ensinou isso para os filhos, meu pai também acreditava, que Deus era uma força, que Deus era uma energia, que Deus era coisa boa, e que todas as religiões pudessem levar a Deus. E eu cresci assim, acreditando nisso. Eu não sabia, por exemplo, que Jesus era Deus. Eu não sabia que a Bíblia era verdade. Eu não acreditava nisso, porque nunca ninguém tinha me ensinado isso. E um dia, a minha família teve uma experiência acima do normal, no nível do sobrenatural. Minha família começou a se envolver com os espíritos que vocês vão identificar. Quem acompanhou a carreira da minha família sabe. Os espíritos do Ra. São demônios, são espíritos das trevas, que se dizem espíritos de luz, só que a minha família não conhecia a palavra. Então a minha família passou 10 anos servindo aos demônios do Ra. Nós acreditávamos que eram seres extraterrestres, evoluídos, porque foi isso que foi passado para nós. E nós fomos descobrir muitos anos depois. Eu fui descobrir, depois fui contar para minha mãe, que no início relutou, mas depois aceitou, graças a Deus. E nós fomos descobrir muitos anos depois, né? Eu fui descobrir muitos anos depois que não eram seres extraterrestres, eram demônios. E durante 10 anos a nossa família viveu debaixo da influência desses espíritos, que tinham um capricho muito especial comigo e com a minha mãe. O desejo deles era que nós fôssemos 2 bruxas. E eu fui iniciada já garota
nas experiências sobrenaturais, no sobrenatural. Eu via coisas fantásticas, que não vem ao caso contar aqui agora. Minha mãe já deve ter contado por aí em muitas entrevistas, e as pessoas acham que ela é louca por causa disso. Mas realmente nós vimos e vivemos coisas muito sobrenaturais, que não vinham de Deus. Uma das coisas que nós não sabíamos era que o diabo existia, que o diabo existe. Nós achávamos que qualquer coisa sobrenatural provinha de Deus. E por isso nós ficamos 10 anos no engano. E a minha amiga Andréia me conheceu nessa época, nós éramos amigas de ir para boate, dançar. E um dia a Andréia sumiu e eu fiquei com muita raiva, porque ela sumiu sem dar tchau, sem dizer nada, e nós descobrimos, através do primo dela, do Domênico, que ela tinha se convertido na época, numa igreja aí que era super mal falada, uma igreja polêmica, que falava muito de dinheiro. Aliás, hoje quase só fala de dinheiro e prosperidade. E ela, quando se converteu, ela sumiu, ela não teve sabedoria também, ela mesma assume hoje que não teve, mas era muito mais forte do que ela, o que ela estava vivendo. E eu, depois, quando me converti, também entendi, porque eu também não tive muita sabedoria. E aí, a Andréia sumiu, minha família passou por muitas lutas, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 14 anos nessa época, e aí cada um seguiu o seu caminho, a família foi se virando. Anos depois, um dia eu já tinha minha filha Hannah, já cantava com a minha mãe, eu fazia back, eu e as minhas irmãs. Naquela época a minha irmã Isabela ainda estava morando nos Estados Unidos, só eu e a Nana que estávamos no Brasil e estávamos cantando com a mamãe. E um dia nós estávamos fazendo um ensaio para um show e uma pessoa da equipe incorporou no meio de uma discussão na hora da saída do ensaio, e essa pessoa partiu para cima de mim, me agrediu no rosto. Eu fiquei um pouco atordoada e todo mundo voou em cima, segurando a minha, segurando a pessoa. Eu nem ia reagir, não tinha nem tido essa reação, nem pensado, mas as pessoas, por um reflexo, seguraram e a pessoa saiu andando, se distanciando, e eu me abaixei assim, para me proteger. Quando eu fui me levantando, que eu abri os meus olhos, eu vi a pessoa ainda a uns 5 metros de distância, mas gritando, me afrontando com o dedo assim, e essa pessoa dizia assim: você vai ver, você vai ver, você vai ver. Eu não estava entendendo, mas quando eu olhei, os meus olhos espirituais abriram e eu vi como se fosse a pessoa toda transparente e um monstro, um demônio, uma coisa horrível dentro da pessoa. E eu fiquei muito chocada, porque eu não usava drogas, eu não fumava maconha, eu não cheirava cocaína, eu estava lúcida. Então eu sei o que eu vi. Ninguém pode dizer que eu estava louca, estava alucinada, não. Eu sei o que eu vi. E eu fui, me recostei assim num muro tremendo, estava muito assustada. E tinha uma guitarrista que tocava na banda, chamada Lui, que hoje em dia toca no programa de Sérgio Grosman, na banda dele. E a Lui era cristã, eu não sabia. E a Lui me segurou, olhou pra mim e falou: não fique com raiva de fulano. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu também vi. Era o inimigo. E eu fiquei assustada, porque eu pensei: então não foi só eu. Não foi só eu que vi. E fui pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Andréia. E comecei a pedir perdão pra Andréia. Falei: olha, me desculpe, porque eu sempre te julguei como sendo uma fanática. Eu sempre achei que você era uma louca. Mas realmente existe. Eu não sabia que existia isso. E ela foi na hora na minha casa. Ela disse: eu vou aí agora. Quando chegou lá, ela orou comigo e foi embora. Só que durante a oração eu comecei a chorar. Eu achava que eu estava emocionada, mas não era. Já era o Espírito Santo. Quando ela saiu, eu me lembro que eu fechei a porta, fui direto para o meu quarto. Acho que a minha filha estava na escola, eu estava sozinha em casa. E eu me tranquei no meu quarto e eu comecei a falar com Deus. Eu sempre acreditei em Deus, foi uma herança que os meus pais nos deram, nossa família, eles sempre acreditaram muito em Deus, mas eles não sabiam que Jesus era Deus. E aí, eu entrei no meu quarto e